Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Bom dia. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. No versículo de número 7. Vamos ler 4 versículos. E é a base que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã para trazer aos irmãos. Mateus capítulo 7, no versículo número 7. Enquanto os irmãos vão procurando, agradeço a Deus, a oportunidade de estar aqui, juntamente com os irmãos, nessa manhã de domingo, para louvar o Senhor. Agradeço o convite também do pastor Davi, que Deus continue abençoando a vida dele, um amigo, que Deus tenha nos dado. Amém, meus irmãos? Amém. Quem achou Mateus 7, no versículo 7, por gentileza, diga amém. Amém. Está escrito assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Somente até esse versículo, amém? Gostaria de mais uma vez orar. Vire sua cabeça, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Peço ao Senhor que abra o nosso entendimento, conduza, Senhor, essa mensagem e glorifique o teu nome, Senhor. Eu te peço que essa palavra encontre descanso no coração de cada um dos ouvintes nessa manhã. Pedimos a tua presença sobre as nossas vidas e que a tua palavra encontre morada no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, essa porção da palavra de Deus, esse trecho da palavra, ela é um pedaço da, se não a mais famosa, não vou usar dizer a mais importante, mas a mais famosa pregação de Jesus. Jesus está pregando aqui o famoso Sermão da Montanha, onde ele se reuniu no alto do monte para ensinar os discípulos sobre vários princípios eternos, vários princípios que ele estava ensinando aos seus discípulos. Dentre eles, um assunto que talvez foi um dos mais falados, juntamente com justiça e outros assuntos, mas esse em específico, a oração. Jesus fala em algumas oportunidades nessa pregação sobre a necessidade e o poder da oração. Ele fala a famosa oração que a gente chama de oração do Pai Nosso, mais conhecida como oração do Pai Nosso, a oração dominical, onde ele ensina os discípulos como deveriam orar. Mas no capítulo número 7 ele traz algumas informações um pouco diferentes. Ele fala que nesses poucos versículos que a gente leu, sobre a eficácia da oração, sobre a certeza de uma resposta na oração. Ele diz que se a gente pedir, Deus vai dar. Ele diz que se a gente bater, Deus vai abrir. Se a gente buscar, nós vamos encontrar. E aí, quando eu leio esse texto, eu faço uma pergunta. Por que às vezes as nossas orações não são respondidas? O texto diz, nos dá a entender, nos dá uma certeza de resposta. Como se a resposta fosse garantida. Mas por que às vezes eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que muitos de vocês aqui, muitos de nós aqui, já oramos e não recebemos uma resposta. Pode ter acontecido há algum tempo atrás, ou pode estar acontecendo exatamente agora. Alguns dos irmãos estão esperando uma resposta de Deus e parece que não vem a resposta. Gostaria de uma resposta para tomar uma decisão, gostaria de uma resposta para que mudasse a circunstância que você está vivendo.
e a resposta não chega. E aí a gente pergunta, mas espera, tem alguma coisa errada? O texto está dizendo que se a gente bater, a porta se abre. Se a gente pedir, a gente vai receber. Se a gente procurar, a gente vai encontrar. E ainda Jesus, ele vai mais longe, ele dizendo, vamos fazer a comparação. Vocês, homens, né? Se o filho pede uma coisa, vocês dão. Vocês não vão dar outra coisa, vão dar o que o filho pediu. Se vocês que têm um coração mau, falando pra gente, né? Se vocês têm um coração mau e sabem dar coisas boas, quanto mais Deus, que um dos seus atributos mais lindos é a sua bondade, não vai dar coisas boas àqueles que lhe pedem, a gente começa a pensar, mas espera aí, então tem alguma coisa errada. Se eu estou orando, não estou recebendo. Se eu estou pedindo, não estou ganhando. Se eu estou batendo, não está se abrindo. O que está acontecendo? E aí, eu comecei a pensar sobre isso um pouco e eu cheguei a uma conclusão. Que às vezes, a gente precisa entender algumas coisas sobre a oração que não é respondida. E partindo do primeiro princípio que eu gostaria de falar aqui nessa manhã, e a gente precisa sempre ter isso em mente, que antes de mais nada nós precisamos entender que Deus é soberano. Deus, ele é soberano. E o que isso significa? Ser soberano significa que ele tem todo o poder. Significa que não existe nada acima de Deus. Significa que Deus não tem obrigações com nada nem com ninguém. Ah, mas Deus falou aqui na sua palavra, mas ele não tem obrigações. Deus não está preso a regras, Deus não está preso a leis, Deus não está preso a nada. Então, para a gente começar essa mensagem, a gente precisa entender que talvez o motivo, né, que as nossas orações não são respondidas, elas partam da premissa que Deus é soberano. E o que isso significa? Deus responde se Ele quiser. Ele não está preso a uma obrigação comigo ou com você. Deus é soberano. E ser soberano significa que Ele exerce poder supremo. Se você puder abrir a sua palavra, a palavra de Deus, em Deuteronômio 10 e 17, é uma instrução que Deus está dando ao povo de Israel. E nesse texto ele fala sobre essa característica dele. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Está escrito assim: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. Em outras traduções diz, não aceita presentes. Sabe o que esse texto está falando sobre a soberania de Deus? O fato de Deus ser soberano, Deus não é manipulável. Deus não é manipulável. Quando diz aqui, ele não aceita suborno, ou ele não aceita presentes, está dizendo que não é nada que você possa dar para Deus que mude ele. E junto com a sua soberania, vem a sua imutabilidade. Deus não muda. Então, o primeiro princípio, a primeira premissa que a gente precisa entender sobre por que as nossas orações não são respondidas, é porque Deus é soberano. E Ele responde quando Ele quiser. Você está entendendo o que Deus está falando aqui através da palavra? Deus é soberano, não tem interesses. Deus não está subordinado. Deus não há algo que você possa fazer para mudar. Deus vai responder quando Ele quiser responder, na hora que Ele quiser responder, se Ele quiser responder. Essa é a primeira premissa. O Salmos de número 115, verso 3, diz que o nosso Deus está sentado nos céus, está nos céus, e Ele faz tudo que lhe apraz. Em outras palavras, Deus está nos céus, um lugar bem alto, está falando sobre sua grandeza, e Ele faz o que Ele quiser. Ele faz se Ele quiser.
Então, se a nossa oração não está sendo respondida, a gente precisa se colocar, como diz lá no sul, não sei se em outros lugares do Brasil fala isso também, baixa um pouquinho, menos. A gente precisa entender que Deus é soberano. Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, e não tem obrigações e não está preso a nada. O segundo motivo pelo qual as nossas orações podem não estar sendo respondidas é porque a gente pode estar pedindo errado. Como assim pedindo errado? A Bíblia diz que bate, a porta se abre. A Bíblia diz que se a gente pedir, a gente recebe. Se a gente buscar, a gente encontra. Mas tem um detalhe nesse texto. Lá no finalzinho ele diz que se a gente sendo mal sabe dar coisas boas, aí olha que interessante, diz assim, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não dará coisas boas. Aí a gente precisa entender o que são coisas boas. Talvez o que a gente está pedindo não é coisa boa. A promessa não está para qualquer coisa. A promessa da resposta não está para qualquer coisa. Se a gente pede errado, provavelmente pode ser um dos motivos pelo qual as nossas orações não estão sendo respondidas. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim, ó. Quando vocês pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastar nos seus próprios prazeres, ou deleites. O que isso significa? Tiago está ensinando que às vezes a gente não tem uma oração respondida, porque nosso pedido está baseado em vaidades, em motivações erradas. Deus jamais irá contra a sua própria palavra, irmãos. Se você pede pedidos a Deus, que talvez não passem nos crivos dos princípios de Deus, é bem provável que a sua oração não será respondida. Eu não posso pedir para Deus, por exemplo, Deus, o fulano fez mal para mim, se vinga dele. Porque tem um texto que diz que não, isso aí não é contigo, nem é vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Eu não posso pedir para Deus ferir alguém, porque alguém me fez mal. Eu não posso pedir para Deus ir contra as suas próprias leis. Eu não posso pedir para Deus coisas que não estejam no coração de Deus, que não estejam alinhadas à sua vontade. Eu não posso pedir para Deus coisas que alimentem a minha carnalidade, o meu ego, coisas que são ruins dentro de mim. Então, se eu estou pedindo coisas para Deus que não vão de acordo com a sua palavra, o próprio Tiago disse, vocês pedem e não recebem. Estou pedindo coisas erradas, para gastar nos próprios prazeres de vocês. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Por isso que a própria palavra de Deus nos ensina a orar com a palavra de Deus. Orar a palavra de Deus. O que ela diz, o que ela afirma, o que ela ensina sobre os princípios eternos de Deus. Ela nos ensina a amar as coisas que Deus ama. E nesse princípio, nessa ideia, aí você bate e a porta se abre. Aí você pede e você recebe. Aí você busca e você encontra. Porque Deus dá coisas boas. Esse adjetivo vem de Deus. A bondade é o atributo de Deus. E a bondade de Deus ela é tão linda, abrindo um parênteses, que a bondade de Deus ela é incondicional. A bondade de Deus ela é incondicional a qualquer ato de justiça nosso. Você pode ser ruim, Deus continua sendo bom. Você pode fazer o mal, Deus continua sendo bom. Ela não depende do que você faz. Isso é um atributo de Deus. Então, a gente pode estar não sendo respondido primeiro, porque a gente não entendeu que Deus é soberano. Segundo, porque a gente pede errado. Pede para os nossos próprios desejos, nossas próprias vaidades, nossas motivações estão erradas. Terceiro, nossas orações podem não estar sendo respondidas porque não estão dentro do projeto. Não estão dentro do plano. E aí a gente podia ficar muito tempo aqui falando sobre muitas histórias da Bíblia. Sobre pessoas que oraram, mas que não recebiam a resposta. Porque não era a hora.
O plano era outro. O propósito era outro. O projeto de Deus era outro. Porque dentro da espera da oração existe propósitos. Dentro desse momento que você está pedindo a Deus algo, que você está orando, clamando a Deus por algo, existe ensino. E geralmente esse momento de oração que a gente tem, e pedindo, às vezes uma busca incansável por algo, uma insistência, geralmente está atrelado, está relacionado ao sofrimento. A gente ora porque está sofrendo, a gente pede porque quer acabar com o sofrimento. Só que o sofrimento da Bíblia talvez seja o maior método, o método mais usado por Deus para nos educar, para nos ensinar. Ou seja, enquanto a oração não está sendo respondida, Deus está trabalhando. Enquanto a resposta não chega, Deus está curando. Enquanto você não ouve de Deus aquele sim tão esperado, Deus está lapidando coisas na sua vida que precisavam ser lapidadas. E talvez é por isso que a resposta ainda não veio. Eu sempre pego um exemplo, de Israel no deserto. Israel no deserto, uma viagem para chegar na terra prometida. Dizem que mais ou menos, não vou dar, não tenho essa certeza, mas mais ou menos uma viagem de 3 a 4 meses. Saindo do Egito até Canaã. Eles ficaram 40 anos dando volta na montanha. Literalmente volta em uma montanha. Eles podiam ter entrado antes. Mas enquanto Deus não tinha tirado o Egito do coração deles. Enquanto Deus não tinha limpado eles por completo. Eles ficaram dando volta na montanha. A oração não era respondida. Porque a oração, enquanto não é respondida, Deus está trabalhando. Tem um texto que eu gosto muito lá em Isaías. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Que fala, provavelmente Isaías pega a ideia de alguém que está orando, esperando uma resposta. E ele diz, aqueles que esperam no Senhor. Porque se quem não está, provavelmente essa pessoa está orando, porque está esperando no Senhor. Ele diz, aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Eles sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. Isaías está dizendo que enquanto você está esperando em Deus, enquanto você está orando e a sua resposta não vem, Deus está renovando a sua vida. Deus está trabalhando em você. Deus está te educando para que você perca ou aprenda algumas coisas. Deus está trabalhando em você para que você aprenda a ser dependente. Deus está trabalhando em você para que você aprenda a confiar. Deus pode estar estimulando em você uma vida de relacionamento com Ele. Existe um propósito de Deus. A Bíblia fala muitas vezes sobre planos de Deus para a tua vida. Lá, por exemplo, em Jeremias, diz, porque eu sou e eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar-lhes esperança no futuro. Deus está falando para a nação de Israel. Que tinha planos para eles. Deus tem planos para nós. E esses planos, às vezes, precisam que a gente passe por processos. Precisam que a gente entenda algumas coisas. E talvez esse é o motivo pelo que a oração não está sendo respondida. Não é o tempo, não é a hora, não aprendeu ainda, não recebeu a lição. A maior escola de Deus é o sofrimento, meus irmãos. E às vezes essa é a maneira que Deus escolhe para tratar com a gente. Através de uma oração que não é respondida. E isso não é particularidade nossa. Os heróis da Bíblia, praticamente todos tiveram que esperar em oração. A Bíblia fala de muitas histórias. O Salmo de Davi, um dos salmos que eu mais gosto, ele chega a dizer que ele teve que esperar confiantemente no Senhor.
E ele dá a ideia que ele está num buraco, cheio de lodo. Ele diz, eu estou num buraco, num lamaçal. Pensei que eu ia perecer, mas eu esperei, eu estou orando aqui. A resposta não veio ainda, mas eu esperei confiantemente pelo Senhor. E chegou um dia que Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor e me tirou de um charco de lodo e me colocou os meus pés sobre um lugar firme, sobre uma rocha. E hoje eu cantarei em nome do Senhor, hoje eu glorificarei o seu nome. As orações às vezes não são respondidas, porque nós precisamos entender que Deus é soberano. Às vezes a gente pede errado. Às vezes Deus está trabalhando. Às vezes Deus quer que a gente insista. A Bíblia diz, em Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus está ensinando sobre a necessidade de insistir em oração. E ali ele conta uma história sobre uma viúva que tinha no seu vilarejo lá um juiz mau, um homem mau, não temia a Deus. A Bíblia dá a informação que ele não temia a Deus. E essa viúva tinha um adversário. E esse adversário, ela estava com aquela causa com esse adversário, e ela ia constantemente, continuamente, a Bíblia usa essa palavra, continuamente, até esse homem poderoso para entrar em ação contra o adversário dessa viúva. Esse homem que não temia Deus, esse homem que não era uma pessoa boa, pela insistência dessa mulher, ele agiu. Às vezes as nossas orações não são respondidas porque é o tempo que Deus quer. E Deus quer que a gente insista em oração. Mas por que será que Deus quer que a gente insista em oração? Qual é a necessidade? Deus está ouvindo desde o começo. Talvez existam muitas respostas, mas algumas que eu acho interessante. Primeiro, Deus quer que a gente confie nele. Só insiste quem acredita. Se eu não confio em algo, eu não vou insistir. E é por isso que Deus quer exercitar isso na gente. Você precisa confiar. Outro motivo que Deus possa querer que a gente insista em oração. Porque Deus quer ter relacionamento com a gente. Deus quer que você aprenda a separar um tempo para Ele. Deus quer que você aprenda a guardar um momento de qualidade com Deus. Deus quer que você crie rotina na presença de Deus. Os grandes homens de Deus, os grandes mártires, os pais da igreja, o que eles tinham em comum? Disciplina. Eles tinham disciplina de leitura, disciplina de jejum, disciplina de oração. Eles tinham uma vida devota a Deus. E a insistência gera em nós esse hábito de estar na presença de Deus. Deus quer tempo de qualidade, Deus quer intimidade, Deus quer relacionamento. E é por isso que Ele quer que a gente insista. Talvez a nossa oração ainda não foi respondida porque não houve perseverança. Talvez a nossa oração não foi respondida porque não teve intensidade. Falar que quer é muito fácil, agora implorar, chorar que quer é diferente. E Jesus ensina a insistir em oração. Um outro motivo pelo qual as nossas orações podem não estar sendo ouvidas. Salmo 66, verso 18 diz assim: se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Sabe o que é acalentar? É mais ou menos da ideia de dar carinho, né? Pecado no meu coração. Fazer um bichinho de estimação. Meu pecadinho de estimação. Dá uma comidinha. Sabe o que Deus está falando através desse texto? Lá no Novo Testamento, se eu não me engano, deixa eu ver, eu acho que eu até anotei aqui. Em João, um homem que estava lá em Israel, depois de Jesus ter curado
um cego de nascença, e começaram um debate sobre o que Jesus estava fazendo, e aí ele usa um argumento, esse homem, não diz o nome dele, mas ele diz um argumento: sabemos que Deus não ouve pecadores. Sabemos que Deus não ouve pecadores. Aqui não está falando de pecadores no sentido universal, né? Todos nós somos pecadores. Mas está falando de pessoas que acalentam o pecado, que têm o pecado como seu amigo, que fazem o pecado conscientemente e às vezes até com prazer. E aqui ele está dizendo: sabemos que Deus não ouve essas pessoas. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ele ouve. Esse homem estava falando sobre o argumento: por que Deus ouviu a oração de Jesus para curar o cego? Ele disse: não, ele não pode ser um pecador, ele não pode ser um homem mau. Se Deus ouviu a oração dele, é porque ele é um homem bom. Deus não ouve a pecadores. Tem um salmo que diz isso, inclusive. Talvez Deus não esteja ouvindo as nossas orações, porque a gente tem praticado algumas coisas que não lhe agradam. Talvez Deus não esteja ouvindo as nossas orações, ou respondendo, ouvindo, Ele sempre ouve, mas atendendo as nossas orações, porque nós estamos com uma vida que precisa ser consertada. Precisamos tirar fora algumas coisas que não lhe agradam. Precisamos decidir por coisas que lhe agradam. Precisamos tomar decisões para mudar o que a gente está vivendo. Só fazendo um breve resumo. Precisamos entender que Deus é soberano. Às vezes as nossas orações não são respondidas porque a gente pede errado, pede para gastar nos nossos prazeres, nas nossas vaidades, motivações estão erradas. Às vezes as nossas orações não são respondidas porque Deus está trabalhando. Há um processo, há um plano de Deus para a nossa vida. Às vezes nossas orações não são respondidas porque a gente não está insistindo. Às vezes as nossas orações não são respondidas porque nós acalentamos o pecado no nosso coração. Mas Jesus deixou claro para nós que Ele vai responder as nossas orações. Ele vai dar coisas boas se você pedir coisas boas. E é nisso que a gente precisa se agarrar nessa linha. A gente precisa entender que a gente precisa buscar mais a Deus. A gente precisa orar mais, jejuar mais, ter uma vida piedosa diante de Deus, para que as nossas orações possam ser respondidas. E para concluir, meus irmãos, essa mensagem, eu queria dizer uma coisa para você. Às vezes, a gente não entende a resposta. Às vezes está diante de nós a resposta. A gente precisa aprender a ouvir a Deus. E como é que eu posso ouvir a Deus? Não há uma maneira mais simples e mais fácil de ouvir a Deus que não sua palavra. Deus vai falar com você através da sua palavra. Se a gente não tem o hábito de ler essa palavra, provavelmente a gente vai sempre se alimentar de conversa dos outros. A gente vai se alimentar da pregação de domingo, a gente vai se alimentar de um conselho de um amigo crente, de um podcast que a gente vê na internet sobre o homem de Deus falando, ou sobre uma pregação no YouTube. Mas aqui está a resposta de Deus para a tua vida. Tem respostas aqui para os teus dilemas. Tem resposta aqui para as tuas orações. Deus fala através da sua palavra. E não somente através da sua palavra. Deus fala de outras maneiras também. Claro que nunca contrariando a sua palavra. Mas a mesma Bíblia que Deus fala, ela diz que Deus fala através das coisas criadas. A Bíblia diz que Deus, a natureza declara a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. A criação responde perguntas para você também. As coisas criadas ecoam a voz de Deus, rebatem, elas refletem a voz de Deus para a sua vida. Basta você fechar teus olhos em algum momento e começar a imaginar a complexidade da vida, a complexidade de um animal, dos pássaros no céu, de uma criança, e você vai entender que Deus está falando através daquilo ali. A voz de Deus está ecoando por muitos lugares. Deus fala também através das circunstâncias.
Talvez nesse momento que você está orando, pedindo e Deus não responde, a circunstância está falando com você. Deus está falando através do sofrimento. Deus está falando através da dor. Deus está falando através da espera. Deus fala através das circunstâncias. Deus fala também quando Ele não fala. O silêncio de Deus, às vezes, é a voz de Deus. O silêncio, às vezes, é a resposta. E, para concluir, meus irmãos, Deus fala, e aqui eu sempre costumo dizer, talvez uma das maneiras que Deus mais costuma falar com a gente, depois da sua palavra, é através das pessoas. Deus usa pessoas para falar com a gente. Deus usa pessoas para falar com você. Ouça as pessoas. Compare o que elas dizem com a palavra de Deus. Às vezes a voz de Deus está mais perto de você do que você imagina. A resposta está do seu lado, às vezes. Está num conselho de um amigo, no conselho do pastor, num louvor que você escuta. Às vezes Deus está falando com você. Por isso que nós precisamos acalmar as vozes que estão falando aos nossos ouvidos, às vezes. A gente escuta tanta coisa, vê tanta coisa, cultiva tanta coisa, que quando Deus fala a gente não escuta. Amém? Vamos ficar de pé, por gentileza. Feche seus olhos por um momento. Vamos fazer essa oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos por esse momento. Nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. E pedimos ao Senhor que a tua palavra ache descanso, ache lugar no nosso coração, Pai. Que possamos entender, Senhor, nessa manhã, que às vezes o Senhor não fala com a gente, porque não é o momento de falar. E o Senhor é soberano, o Senhor não tem obrigação alguma de falar quando eu quero. O Senhor fala quando o Senhor quer. E nós queremos, Senhor, nessa oração, Jesus, aceitar isso. Nos rendermos a essa verdade. Nós queremos, Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor troque, Senhor, sentimentos errados do nosso coração e coloque sentimentos corretos, para que o Senhor possa nos dar boas coisas. Tira as vaidades do nosso coração, tira, Senhor, os pedidos errados da nossa mente, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que nós possamos entender o teu plano, que nós possamos entender o teu processo, o teu propósito, Senhor, para nossas vidas. Que nós possamos nos colocarmos, Senhor, à disposição desse plano, entendermos, Senhor, todos os pormenores, todas as coisas ao redor, Jesus, que o Senhor está nos ensinando. Nós te pedimos, Senhor, nos dê uma vida de insistência na oração. Que possamos insistir, Senhor. Enquanto não recebermos, renova as nossas forças. Enquanto não encontrarmos, Senhor, nos dê novas forças, Pai. Que possamos subir com asas, como águias, Pai. Que possamos crescer na Tua presença, Jesus. Crescer em maturidade, crescer em entendimento da Tua palavra. Enquanto o Senhor não nos responde, meu Deus, nos ensina, Pai. Trabalha no nosso coração. E que a insistência, Senhor, traga para nós intimidade. Que a insistência traga para nós maturidade. Que a insistência traga para nós, Senhor Jesus, uma vida de devoção e disciplina na Tua presença. Nós te pedimos, Senhor, se o nosso coração está acalentando o mal, Senhor, e por isso nossas orações não são respondidas, Pai, tira o mal do nosso coração. Tira, Senhor, todo esse sentimento do nosso coração. Substitua, Senhor, por coisas boas, por boas motivações. Nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Abre o nosso entendimento, abre o nosso ouvido, abre os nossos olhos para vermos, Senhor, as respostas que o Senhor já nos deu e às vezes a gente não entende. Abre o nosso ouvido, Senhor, para ouvir a Tua voz falando conosco, através do mundo, através das pessoas, através da criação, através das circunstâncias, Pai. Mas principalmente, Senhor, nos dê amor pela Tua palavra, Jesus, que é a fonte de toda resposta. É a fonte, Senhor, da onde ouviremos a Tua voz falar conosco, Jesus. Nós Te glorificamos nessa manhã, no nome santo do Senhor Jesus.